Né? O Sarkozy foi o único que demonstrou um gesto de indignação com a questão do Tibete e recuou, né? Como ameaçando, como se a França não fosse entrar não boicotar, mas não fosse na cerimônia. Né? Mas fora isso, nós temos visto assim a sociedade passiva frente a isso. 50 anos os caras estão lá e em 50 anos a ONU, por exemplo, nunca se pronunciou. Por que a ONU não se pronuncia, Gustavo? Não sei. Eu imagino. Eles não estão tão preocupados, por exemplo, guerra do Iraque. A ONU estava lá, preocupada, o tempo inteiro, porque os Estados Unidos vão invadir o Iraque. Agora, há 50 anos os tibetanos estão lá sofrendo e ninguém fala nada. Por que a ONU aí não se mete? Eu acho que é medo da China? Eu te diria interesse? Que não é de medo da China. Bom, tem aquele... Ou é a ideologia da ONU? Tem aquele problema. A China é membro do Conselho de Segurança, então tem poder de veto sobre qualquer coisa. Sim. E tem... Mas nem discutiu o assunto. Eu acho que o problema é um pouco mais embaixo, que é o seguinte. Não sei se, em geral, a mentalidade dominante, ou a mentalidade predominante dentro das Nações Unidas não seria uma mentalidade, digamos assim, ideologicamente simpática à ideologia propagada pelo Partido Comunista Chinês. Entendeu? Isso aí. Acho que tem razões de cunho ideológico que talvez expliquem mais do que razões de cunho Agora vamos... Então a ONU não é um órgão de direita, como o pessoal fala. Não. Porque tem os Estados Unidos lá. Agora eu gostaria de os Estados Unidos só pagam a conta. Eles pagam uma instituição para falar mal deles. Mas na realidade, diga-se passagem, só fazendo um parênteses, os Estados Unidos ficou devendo algum bom tempo a ONU. Tanto é que o Kofi Annan correu atrás justamente para poder regularizar as contas. Agora, essa questão da China, né, da não discussão da China, nós temos que nos lembrar o seguinte, né? Formosa é a admissão da China na ONU, né? Formosa fazia parte. Com a entrada da China, foi uma das imposições do governo chinês, foi a saída de Formosa. A ilha hoje ela não faz parte da ONU. Por quê? Porque os chineses na época impuseram isso. E o que é engraçado é o seguinte, que tanto os Estados Unidos quanto os soviéticos na época, hoje a Rússia, né, foram coniventes com isso. Sim. Foram coniventes, no fundo foram coniventes. Né? Sejam lá por interesses econômicos, sejam lá por interesses políticos, mas isso tem perdurado até hoje. Essa questão de Formosa, vamos chamar de Taiwan, acho que Taiwan. Sabe que o Henry Kissinger, de certa maneira, explica isso do seguinte modo. Parece que o governo norte-americano, nos anos 70, percebeu que havia uma rivalidade muito perigosa entre China e União Soviética. Para quem não sabe, nos anos 70, China e União Soviética quase foram à guerra por causa de problemas nas suas fronteiras. E parece que o governo americano viu nessa rivalidade a oportunidade política de abrir um canal de comunicação com os chineses para tentar cindir o bloco comunista. Entendeu? Estenderia uma mão, digamos assim, no sentido de que, olha, nós também podemos conversar com vocês. Claro. Vocês não são obrigados a ficar conversando só com a União Soviética. E aí isso, de certa maneira, explica aquele arranjo feito para admitir a China como membro nato, membro pleno, né? Sim. Das Nações Unidas, e com isso excluir Taiwan, que era até então considerado o legítimo representante de sucessão política do governo chinês. E agora esse assunto, por incrível que pareça, voltou na campanha eleitoral de Taiwan. Um dos candidatos lá, um candidato mais conservador, ele pretende, uma das plataformas políticas dele foi o seguinte, diz, olha, quem sabe vamos propor a reentrada de Taiwan nas Nações Unidas, só que não mais com o nome de República da China. Sim. Com outro nome, como realmente consolidando o status de um país plenamente independente. É óbvio que o governo chinês não vai aceitar. É possível um conflito China-Taiwan? Será que os Estados Unidos vão defender Taiwan? Sim, os Estados Unidos têm um tratado de defesa com Taiwan. Pois é. Mas eu acho o seguinte, não é do interesse dos chineses um conflito militar com Taiwan. Claro. Não é do interesse de ninguém, nem dos chineses, nem dos taiwaneses, nem dos Estados Unidos. Norte-americanos. Não é interesse de ninguém mesmo. Sim. Agora, enquanto isso, o Tibete pode tomar... Ninguém se interessa. Pode tomar tiro, não há problema. Tirou o monge. Triste, né? Exatamente. Bom, enquanto isso, né, deixemos, por enquanto, os tibetanos lá.
Vamos, falando em comunistas e novidades no mundo comunista, quem estava aqui no Brasil, né, no dia 26, 27 de março, o nosso querido ditador, neoditador, neossocialista, neocomunista e outros nosso querido Hugo Chávez, estava aí recebendo o título de cidadão pernambucano, algo que o valha, né? Lula veio dizendo que ele considerava o Chávez tão pernambucano quanto ele. Que lindo, né? Maravilha. Maravilhoso. Maravilha. E aí o que eu vi nessa visita? O que eu percebi? O Lula colocou o nosso querido Hugo Chávez como o grande pacificador na questão. Não, palavras do Lula. Que isso? Palavras do Lula. Palavras do Lula. Quem foi conflito, vamos explicar. Conflito Colômbia-Equador. Né? Lula perguntou: quem foi o grande pacificador do conflito? Foi exatamente o presidente Chávez. Por isso, ao ex-guerrilheiro, hoje pacificador, meus parabéns. Mas que maravilha. Então, o nosso pacificador está aqui no Brasil um homem que Só... quase deu um golpe de Estado, né? Quase levou a Venezuela a uma, não vou dizer uma guerra civil, mas que criou um clima de instabilidade, de tensão política na época. Agora é o pacificador, o homem que vive tensionando o presidente Uribe, dizendo que o presidente Uribe é incompetente, que não sei o quê, vive Sabe o que é o toda hora. triste nisso? Isso é horrível. Se fosse outro presidente da República, eu poderia dizer que ele estaria ironizando assim, agressivamente o Hugo Chávez. Por quê? Vamos botar no contexto o problema lá entre a Colômbia e o Equador. O problema é o seguinte: o governo colombiano tem obtido sucesso na sua política de combate à narcoguerrilha das Farc, tá? Grupo guerrilheiro com vinculações com tráfico de drogas. Boa parte do financiamento das Farc vem da venda de drogas, outra parte vem das extorsões mediante sequestro, etc. Então o governo colombiano lá dentro, o governo legítimo, constitucional da Colômbia, tem obtido nos últimos anos, sob a liderança do Álvaro Uribe, muito sucesso em empurrar as Farc, os territórios assim, de domínio das Farc, cada vez mais para as fronteiras exteriores da Colômbia. Nós temos que lembrar o seguinte, né? Que a Colômbia, 40% do território colombiano já foi controlado pelas Farc. 40%. 40%. Então o que acontece? Conforme o governo colombiano consegue retomar o território que estava sob controle da milícia da Farc, do grupo revolucionário, essas milícias estão procurando proteção nos territórios de países que contam com governos amigos e simpáticos à Farc. Venezuela e Equador. Lamentavelmente. E Brasil. E Brasil. O Brasil até agora não tem nenhum problema militar maior. Mas ele é simpático, é muito simpático. É simpático com simpáticos. Então ele é simpático também. Então o que acontece? No fundo, a partir do momento que o próprio Hugo Chávez, o governo venezuelano, ele aceita a presença de guerrilheiros das Farc, de acampamentos de guerrilheiros das Farc no território da Venezuela. Ele já está gerando a semente. Mas nós temos que nos lembrar o seguinte, né? Que aqui durante o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, nós também recebemos o representante desse grupo terrorista recebido do Palácio Piratini. Vieram para cá para passear, enfim, para manifestar. Ou seja, isso é que eu não consigo entender. Ou seja, eu tenho um grosso da população colombiana contra as Farc, ou seja, a sociedade colombiana. Sabe qual é? Contra. E os políticos